Meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nessa sensacional Bodega do Sertão. E a Bodega do Sertão, você já sabe o que eu digo, né? Você entrou, você se sente dentro do sertão. Você olha para um lado, olha para o outro, é a decoração, são os móveis, é tudo. São aquelas pessoas que nos servem amavelmente, maravilhosamente, com aquele sorriso gostoso sertanejo. Aí você vai para a mesa e vê 70 pratos quentes. Meu Deus do céu. Ou me deixa para lá, que senão eu não faço o programa, fico só com água na boca aqui e não dá certo não. E o meu convidado de hoje merece que eu explore até o último minuto no bom sentido. Primeiro, eu gosto muito dele. Segundo, eu o admiro muito como político, como profissional, como gestor, admiro demais. Então é por isso que eu tenho hoje uma enorme satisfação de receber José Tomás Nonô. Tem muita gente que nem o José Tomás sabe, mas o Nonô, esse aí ninguém tira dele. Tudo bem, Nonô? Como vai você? Tudo bom, Geraldo. Prazer enorme estar aqui de novo com você, aqui na bodega. E o Nonô, uma vez o Afonso Arinos, nosso mestre, foi meu colega na Constituinte. Sim. Ele perguntou se Nonô era um apelido político. Eu digo, não, isso é do meu bisavô. Ele disse, mas é muito bom para política. Eu achava que o nome era muito fácil, bom para política. Muito bom para política, era bom para lembrar. Agora é bom para a saúde? É ótimo. O secretário de Saúde novo de Maceió, Nós estamos melhorando, tentando melhorar com a equipe, porque... Mas eu perguntei pela sua. É melhor. Primeiro eu perguntei pela sua. A minha vai muito bem. Graças a Deus. Eu quero ver se faça a saúde de Maceió ficar igual a minha. É bom, é bom. A gente pode, Geraldo, pode melhorar muito. Nunca vai ficar ótimo. Claro. Porque a maré não é propícia para isso e a saúde vai mal do Oiapoque ao Chuí. Com certeza. Ler os jornais. Com certeza. Nas notícias são sempre de cortes e cortes e cortes, e nessa época de desmoralização do milhão, os cortes é tudo de bilhão. Sim, o ministro nos últimos dias anunciou cortes de 6 bilhões de reais e já me mandou uma correspondência dizendo que as transferências federais de dezembro e janeiro só serão pagas em 50%. Quer dizer, já está sinalizando... Exatamente em dezembro. Dezembro e janeiro. Vai ser uma parada. As dificuldades da saúde, elas são de duas montas. As primeiras dizem respeito claramente a recursos. Então, é difícil você providenciar recursos com essa crise nacional e com a crise local. A prefeitura, ela se alimenta, digamos assim, financeiramente de fundo de participação que aflige tanto a prefeitura como deve afligir o governador Renan Filho. Com certeza, sem dúvida alguma. Caindo porque ela é formada de 9% do IPI, 9% do imposto de renda. O povo não está pagando imposto de renda e o IPI está em queda com essa recessão brutal que nós estamos atravessando. Então cai. A receita própria, que é a cota parte da prefeitura do ICMS, também cai. Né? Então, nós estamos com essas dificuldades. Agora, a outra vertente é a vertente de gestão propriamente dita. Você me tirou a pergunta. E nisso nós já estamos avançando. Porque o quadro encontrado é ruim. E não é ruim de hoje. Veja bem, é ruim de décadas. Sem dúvida. De décadas. Para você ter uma ideia, outro dia eu fui pagar porque muita gente não recebe recursos, fornecedores, desde junho. E não tinha um diálogo com a secretaria. Uma das coisas que fiz foi reunir os 50, convidei 100 e tantos, apareceram 50, conversamos com esses todos e fizemos até uma programação financeira pequena, responsável, razoável. Mas honesta. Mas estamos fazendo. Conversei com os grandes parceiros e os pequenos parceiros. Maceió, como se sabe, não tem rede hospitalar. Perfeito. Então, não tem hospital próprio. Exatamente. Então nós nos louvamos e que na Santa Casa, no sanatório, no Hospital do Açúcar, e em todas essas clínicas que são parceiros. Mas como parceiros também precisam ser remunerados. Lógico. Estamos botando em dia a vida deles também e não tenho recebido muita queixa. Mas mesmo assim temos passivos de milhão em milhão.
Nos postos, a gente tem que eleger, sabe, Geraldo, uma prioridade. Com certeza. Problemas na saúde importantes, eu acho que tem 1,50, no mínimo. Até porque é uma secretaria muito diferente, é uma experiência nova para mim também. Lá se trata da vida. Perfeitamente. Numa secretaria de obras, se der alguma coisa errada, o sujeito não fez aquele asfalto naquele dia, deixa para a semana. Lá não. Lá nós temos o quadro caótico que é reproduzido nacionalmente. É a gestante que vai e não consegue marcar hora, devem ter milhares mesmo, de procedimentos acumulados nos postos de saúde. Existem frequências duvidosas dentro desse processo. Nós não conseguimos nos preparar, nós nem ninguém, para a famosa judicialização. Você faz uma programação financeira e de repente vem uma... Eu até brinquei com uma... Não é para brincar não, mas eu me permito, já que sou do Ministério Público, também brinquei com uma valorosa representante do Ministério Público, que as sugestões viessem acompanhadas também do cheque. Porque é muito fácil determinar. Receba amanhã, opere com 500 mil reais, manda operar em Washington. E cadê o dinheiro para essas coisas? Mas independente disso, você não achou caótica também essa situação de remédios e de distribuição de remédios no âmbito da prefeitura? Não, tem uma coisa, avançamos, eu tive sorte em algumas coisas. Eu não estou perguntando da sua administração. Mas você vai mexer em tudo que eu sei? Vou mexer, então, já estou mexendo. Mas veja bem, uma das coisas razoáveis, a farmácia não está muito ruim. Alguns medicamentos faltam. E eu, pela primeira vez, foi visto, pelo menos nos tempos recentes, secretário nos postos. Eu tenho ido, eu não sou secretário de gabinete. E toda vez que eu vou a um posto, eu sinto um aperto no coração e provoco uns 4 ou 5 e saio de infarto, porque sempre tem um cara que não foi, sempre tem um que não cumpre com as suas obrigações e alguns diretores médicos já perderam o lugar, alguns diretores administrativos já perderam o lugar e assim por diante. Tem sindicato apoiando e tem sindicato achando ruim. E eu disse que com o Zé Tomás Nunu não tem problema. Quem quiser trabalhar, quem quiser ajudar na saúde, é parceiro. Quem não quiser, não é parceiro. Aliás, não é parceiro meu, não é parceiro dos Marcel. Exatamente. Então a gente teve que eleger uma prioridade. A minha, afinada com o prefeito Rui Palmeira, é pessoal de saúde, servidores da saúde nos postos e medicamento nos postos. Eu não quero dizer que a média e alta complexidade não seja importante, que a oncologia não seja importante, que tudo é importante. Agora, prioritário é que o posto funcione. Aliás, você toca num ponto que inclusive é um tema a ser altamente discutido, que é o seguinte: a alta complexidade e média complexidade, elas existem porque não há não há prevenção. Não há posto de saúde, não há nada em relação a isso. Os postos são para um tipo de atendimento, mas o problema, Geraldo, é que isso precisa ser melhor atendido. Claro. As situações que eu vi são de cortar o coração. Com certeza. Já contei isso em emissora de rádio, mas teu programa tem um público seleto, eu vou me permitir repetir. Lógico que sim. Eu fui ao PAN 5 vezes, 5. Até porque o PAN está nas manchetes, né? Nós estamos gravando aqui e caíram 2 tiras de forro. Pronto, tenho certeza que amanhã vão dizer que o PAN está desabando. Caiu o telhado. Não tem nada disso. Pois é. Nós estamos reformando depois de tempos e tempos de nada acontecer, que ensejou a greve dos médicos. E o pior nessas relações é que cada uma das partes tem um pedaço da razão. Não tem a razão toda, te explico já, mas tem um pedaço. Então é difícil você arbitrar. Você não tendo a rede nossa, são 69 postos, algumas UPAs, o PAN é apenas o maior deles, mas a situação do PAN, em maior ou menor escala, se repete na quase totalidade dos postos de Maceió. De uma maneira geral,
o servidor público quer trabalhar. A quantidade de médicos, de enfermeiras, de gente que quer trabalhar é infinitamente maior do que uma pequena minoria que existe em todo lugar que não quer. Perfeito. E aqui e ali inventa um pretexto. Né? Sempre tem um pretexto. Eu encontrei alguns postos de saúde fechados lá para cima, no 6º distrito e no 7º, com a história de que os traficantes não deixam o posto funcionar. Isso não existe. Claro que não existe. Traficante é problema de meu colega do Ministério Público, ilustre secretário de Defesa, Perfeito. Que está trabalhando, aliás, de forma muito positiva. Exatamente. Agora, fechar o posto de saúde às 3 horas da tarde, porque tem risco de vida, viver nos dias atuais é perigoso. Em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer instante. Não importa. Assalto não ocorre só no Jacentinho ou no Benedito Bento, não. Eu estava vindo para cá, tinha um assalto aqui na Ponta Verde. Pois é. Tem assalto em todo lugar. Pois é. Quem não quiser correr risco, se tranca dentro de casa e não sai. Agora, não pode usar isso para fechar posto. Já baixei a circular. Quem não for, procure outro caminho, porque não vai ser parceiro do Zé Tomás Nonô, porque não é parceiro das camadas menos favorecidas da população, dos pobres que penam, ralam, são humilhados, maltratados, esquecidos, sobretudo nessa área de saúde. Eu fui no PAN, estava te dizendo, da primeira vez que fui, logo depois que tomei posse, fui olhar lá o estado do PAN, se era tão calamitoso, se não era, e o que é que a gente podia fazer. Se aproximou o Moedético. Aliás, já me disseram que não pode chamar a palavra aidético. Eu tenho horror a essa hipocrisia do politicamente correto, mas tem um nome técnico para lá. Entrou um aidético e não precisava ser médico para ver a gravidade do sujeito. Sujeito esquálido, virou para mim e fez: o senhor é que manda aqui? Eu digo: não, quem manda aqui é o senhor, embora o senhor não saiba disso. Qual é o problema? É isso mesmo. Ele disse: eu já vim aqui 5 vezes. 5. 3 vezes ninguém me atendeu, 2 vezes marcaram o médico. E eu vim e o médico não estava. É uma coisa desumana. Mas é porque marcaram o médico para ele, mas esqueceu de marcar com o médico. Desumana, Geraldo. Se eu olhar a figura, eu não consigo me esquecer. Tanto que eu perguntei, quando eu fui conversar com os médicos do PAN, no Sindicato dos Médicos, fiz uma pergunta de como é que se sente você que é profissional, que fez o juramento de Hipócrates, salvo se você for hipócrita. Como é que faz o juramento desse peso e vê o sujeito morrendo? Fui no outro posto, estava lá uma gestante com barrigão do tamanho do trem, também não sou nem obstetra, nem ginecologista, mas está o tamanho da barriga. Estavam marcando uma consulta para daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses a mulher já pariu, o menino já nasceu. Exatamente. Quer dizer, é de uma irracionalidade. É isso que a gente está atacando. Tem vários postos que não tem diretores médicos, precisa ter. E nós vamos... Não, quando eu digo ter... Não, mas não há perigo não. Veja bem, nessas coisas a gente... adota, há uma coisa da biografia do Rockefeller, que fundou a Standard Oil, que é uma coisa muito peculiar. A Standard Oil era a maior empresa do mundo, acho que foi a primeira grande multinacional. Veja bem, há 100 e tantos anos atrás não tinha nosso celular, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha fax, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E ele conseguia tocar uma empresa global. E o New York Times fez, à época, uma entrevista com ele, célebre, está na biografia, e perguntou: como é que o senhor consegue tocar uma empresa do mundo inteiro? Ele disse: graças à minha equipe. Sim, mas o que é que tem a sua equipe de extraordinária? Ele disse: meu padrão de gerentes. Sim, e como são os seus gerentes? É muito diversificado, especializado? Ele disse: não, na minha empresa só tem 2 tipos de gerente, só 2. O gerente que dá lucro
e o ex-gerente. E o ex-gerente. Nenhum mais. Muito bem. Então veja, é por aí. É por aí. Nós queremos a turma que veste a camisa Claro. da saúde. Mas olha, você sabe de uma coisa, nós estamos com um exemplo muito interessante. Antes de mais nada, deixa eu dizer ao meu telespectador que eu estou estendendo um pouco mais esse programa com o secretário. Já estou estendendo o primeiro bloco, o cara fica me avisando ali que o tempo já passou, não tem importância. Esse programa com o secretário eu estendo. Obrigado, gente. Nós lá no tribunal, o nosso querido Otávio Lessa entrou e disse, olha, quem não quiser trabalhar, aqui tem 3 hipóteses. Uma, se aposenta, outra, vai para qualquer lugar que queira lhe aceitar, e a outra pede licença sem vencimento, mas vai ter que trabalhar. E a primeira coisa que nós fizemos foi implantar o ponto eletrônico. Está lá o ponto eletrônico. Eu encontrei o ponto. Ainda não funciona de uma forma completa, porque o ponto existe. A secretaria é muito espalhada, então ela existe em alguns lugares e não existe no outro. Exatamente. Não falta uma entidade de classe que vá à justiça pedir isonomia. Aliás, eu recebi todos os sindicatos, de todas as cores, de todas as vertentes, e o mais curioso foi que um deles disse, não, se não tiver ponto para o médico, também não tem ponto para mim. Então, é a isonomia no não trabalhar, para usar um verbo bem suave, porque nós temos uns 20 substantivos pesados para qualificar essa conduta. Depois nós fazemos um dicionário desses substantivos pesados, que é para mostrar para o público como é que age o nonô nessas histórias. Eu sou... Então, correto, por aí. Eu jogo o jogo do paciente esquecido. Eu não estou aqui para fazer a medicina da classe alta, porque a classe alta tem plano de saúde, não precisa da Secretaria Municipal de Saúde e está sofrendo. Mas não frequenta o SUS, não vai. É outro departamento. Agora, aqui em Alagoas, quando eu cuidava da reconstrução no governo TEL, o ano passado, os meninos da Caixa Econômica me disseram que aqui em Maceió tem quase 100 mil famílias no CadÚnico, que é aquele cadastro da Caixa que comprova a pobreza. Isso. Se você tiver 100 mil no CadÚnico em Maceió e você arbitrar que uma família no mínimo de 5 pessoas, você tem 500 mil pessoas na miséria documentada em Maceió. É para esse pessoal que tem que se voltar primeiramente o olhar da Secretaria de Saúde de Maceió. Vai ficar uma pergunta para você, logo depois no segundo bloco, mas já fica uma pergunta. E a pergunta é, até que ponto você encontrou ou você vai modificar a questão da regulação? Regulação dos marcação de consulta, de exame, que pode ser, não responde agora não, que pode ser feito, evidentemente, através da informática, e você chega lá, não responde agora não, que agora não vou responder não, eu preciso de 2 blocos para responder ela. Eu vou aos nossos comerciais, lembrando a vocês, por exemplo, do empreendimento da Teto e da Rava, ali em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento com 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Olha que saúde, né? Bom para solteiro, para casal sem filho, para casal de idosos, para veranista, para aquele que só vai no fim de semana e até para o investidor, mas que vale a pena que você conhecer, vale. Outra coisa boa, Ecoprime, sabe o que é Ecoprime? É uma loja que tem ali logo depois do Palato. Aquela loja, você entra e diz assim, aqui só tem carro de luxo, deve ser uma loja de venda de carro. Não é não. É para você pegar teu carro sujo, levar para eles limparem, sair como se saísse da fábrica e gasta meio litro de água só meio litro de água. Então, é totalmente diferente, não é? Outra coisa, você, num problema de energia como nós estamos vivendo, você precisa conhecer todas as aplicações do gás natural, que hoje não se chama mais natural, é o gás encanado. Então você tem uma loja aqui no Passeio Estela Maris, que se chama o Gás Conforto. Vai lá e pergunta, quais são as aplicações? Você vai ver que não é só o fogão. Você vai ver um ofurô funcionando, você vai ver uma máquina de secar prato, você vai ver o micro-ondas funcionando e por aí vai. Você tem também o buffet da Isabel Pinheiro, a época é agora, de festas, de comemorações, o melhor buffet da cidade. E essa bodega do sertão onde a gente faz o nosso bate-papo. Voltamos já.